Bom dia, meu irmão, minha irmã. É um prazer estar aqui de volta com o nosso programa Reavivados por Sua Palavra. Hoje nós estaremos lendo e refletindo sobre o capítulo 37 do livro de Jeremias, profeta maior Jeremias. Vamos ler alguns versos aqui. Está falando no versículo 1: Zedequias, filho de Josias, e a quem Nabucodonosor, rei da Babilônia, constituíra rei na terra de Judá, reinou em lugar de Conias, filho de Jeoaquim. Mas nem ele, nem os seus servos, nem o povo da terra deram ouvidos às palavras do Senhor, que falou por intermédio de Jeremias, o profeta. Contudo, mandou o rei Zedequias a Jucal, filho de Selemias, e ao sacerdote Sofonias, filho de Maesias, ao profeta Jeremias, para lhe dizerem: roga por nós ao Senhor, nosso Deus. Jeremias andava livremente entre o povo, porque ainda o não haviam encarcerado. O exército de Faraó saíra do Egito, e quando os caldeus, que sitiavam Jerusalém, ouviram essa notícia, retiraram-se dela. Então veio a Jeremias o profeta a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: assim direis ao rei de Judá, que vos enviou a mim, para me consultar: eis que o exército de Faraó, que saiu em vosso encontro, voltará para sua terra no Egito. Retornarão os caldeus, pelejarão contra essa cidade, tomá-la-ão e a queimarão. Assim diz o Senhor: não vos enganeis a vós mesmos, dizendo: sem dúvida se irão os caldeus de nós, pois de fato não se retirarão. Aí do verso 16 para frente, Jeremias acabou sendo preso, né? Zedequias acabou prendendo Jeremias. Ele foi preso por pessoas que eles estavam em conluio com os caldeus. Zedequias, aqui nós encontramos um contexto de guerra aqui, que Jeremias havia profetizado, que Deus havia dito para ele que os caldeus tomariam a terra, que eles iriam então perder as suas terras, queimar tudo, e a sugestão era que eles se rendessem, para que não houvesse mortes, etc. Mas os líderes ali da região, eles queriam que eles fizessem uma aliança com o Egito, para que, junto com o exército do Faraó, eles ganhassem a terra, a guerra com os caldeus. Só que Deus havia dito para Jeremias que isso não aconteceria e que eles deveriam se render. Só que Zedequias era um homem muito medroso, né? Covarde. E ele sabia e confiava que Deus havia falado aquilo para Jeremias. Tanto é que no verso 16 nós lemos assim: os príncipes tendo Jeremias entrado nas celas do calabouço, ali ficou muitos dias. Mandou o rei Zedequias trazê-lo para a sua casa e em secreto lhe perguntou: alguma palavra do Senhor? Olha só, o rei sabia que Jeremias era um profeta de Deus, que ele falava com Deus, que ele ouvia Deus diretamente. Só que ele tinha medo e ele foi em secreto falar com Jeremias. Respondeu Jeremias: disse ainda: nas mãos do rei da Babilônia serás entregue. Disse mais Jeremias ao rei Zedequias: em que pequei contra ti, ou contra os teus servos, ou contra este povo, para que me pusesses na prisão? Aqui nós encontramos um líder covarde, né? Não tem posição diante do que se achava correto. Zedequias, ele sabia que a palavra do profeta, as palavras de Deus para o povo, que eles seriam guerreados, seriam presas fáceis, perderiam a guerra, era uma mensagem impopular. Ele não queria ficar impopular com o povo e com a liderança do povo ali. Então ele mesmo sabendo que a palavra de Deus era verdadeira, que iria acontecer, ele se omitiu. E omitir é uma coisa muito comum em nossos dias. Abraham Lincoln, ele fala, né? Pecar pelo silêncio, eu anotei aqui, transforma homens em covardes. Ele dizia ainda mais: pessoas que se omitem quando veem o erro são tão culpadas quanto quem os cometeu. Pesado, né? Muitas vezes eu e você assistimos à crueldade, a injustiça, o sofrimento de algumas pessoas, porém nós não fazemos isso, não causamos isso às pessoas, só que não fazemos nada para que isso não ocorra, ou não lutamos para que isso não ocorra. E conforme aqui Abraham Lincoln e outros historiadores, nós somos tão culpados quanto as pessoas que cometem esses crimes, essas coisas muito horríveis, né? O rei não querendo ser impopular com o povo, ele preferiu abrir mão de suas convicções. Ele sabia que Jeremias falava a verdade e ele quis seguir a maioria do povo, né?
E aqui nós vemos aqui o rei se encontrando nas escondidas com Jeremias, com vergonha de assumir suas convicções, né, em público, né, assumir que confiava no profeta de Deus. Ele encontra ali Jeremias em segredo, né? Ele estava ali, um homem preso por causa da sua covardia. Olha só que cena, né, para aquele rei, para o rei Zedequias. E em nossos dias é muito comum isso, né? Como eu disse, por causa de covardes, inocentes sofrem. E aqui tem um ditado que diz, eu não sei quem escreveu, eu coloquei aqui: olhos que se fecham diante das injustiças, bocas que se calam diante das crueldades. E termina assim: quando os bons cruzam os braços, se abre o terreno para que os maus façam o seu trabalho. Eu e você, como herdeiros do rei, embaixadores do reino aqui de Deus nessa terra, nós, como filhos de Deus, temos o dever de não nos calar, de não nos silenciar quando acontecem coisas ruins ao nosso lado, principalmente com pessoas inocentes, pessoas que não têm, que não merecem aquilo. E nós temos que tomar as nossas atitudes, confiar em Deus e seguir as palavras dele, mesmo que nós sejamos impopulares, mesmo que essas palavras possam trazer um desconforto, um desgaste nos nossos relacionamentos, nas nossas relações. Porém, nós temos que fazer isso porque isso é o certo, né? Nós não devemos ser covardes e nos omitirmos quando nós vemos e presenciamos as injustiças acontecerem. Que Deus abençoe você.